Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado pela presença. Essa é a reunião de trabalho da Frente Parlamentar da Liberdade Econômica e da Inovação. E a ideia aqui é que a gente seja bem objetivo, para que nós possamos, num prazo aí de 1 hora, a gente consiga encerrar os nossos trabalhos aqui já com as propostas definidas para a gente dar os encaminhamentos. Então, gostaria de chamar aqui para compor a mesa, juntamente conosco, o deputado estadual Mário Mota, que é membro da Frente Parlamentar da Liberdade Econômica e da Inovação. O senhor Júlio César Jeremias, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui do município de Florianópolis. A senhora Juliana Mota, ó, sua parente aí, deputado, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Santa Catarina, a Brasel. Já somos maioria na mesa. Olha aí, ó, nepotismo. E o senhor Otávio Neto, diretor executivo da Associação Catarinense de Supermercados, a ACATS. E também o senhor Hélio Leite, gerente de articulação institucional da Câmara de Dirigentes Lojistas do município de Florianópolis, neste ato representando a FCDL. Bem-vindo. Bem-vindo. Ainda agradecemos e registramos a presença do senhor Salomão Matos Sobrinho, vice-presidente da Floripa Amanhã, do senhor Diego Luiz Amorim, diretor de Registro Mercantil da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, JUSESC, do senhor Fernando Baldiceira, presidente da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, da senhora Valéria Almeida, advogada da Lobby Advogados Associados do município de Florianópolis, do senhor Rodrigo Marques, presidente do Conselho Comunitário de Segurança do Centro, CONSEG Centro, do senhor Eduardo Knaben, cadê? Knaben, é isso? Advogado da Associação Catarinense de Tecnologia, da ACAT, e o senhor Rafael Guiosa Sanino, capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, e o senhor Carlos Alberto Caran, consultor de do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Muito obrigado pela presença de todos. Como eu disse, essa é uma reunião de trabalho. Até nas próximas reuniões, a gente vai tratar de conseguir fazer essa reunião na sala de comissões, para que a gente possa ter mais proximidade aqui, né? Que a gente possa conversar mais pertinho. Agradecemos também os participantes online, representantes da FACISC e do CRA, do CRA. Muito obrigado, então, a todos. Bom, a Frente Parlamentar da Liberdade Econômica e da Inovação tem 2 temas específicos, como o nome próprio já diz. Na questão da inovação, a gente trata especificamente ou principalmente do problema da falta de mão de obra do setor. Então, nós estamos aí em parceria com outras entidades, inclusive a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, na busca por diminuir esse problema que nós temos hoje, que é justamente a necessidade de mais mão de obra, né? Então, a gente está com programação de planos para que a gente possa, através também da Secretaria de Educação, achar esses talentos espalhados aí pelo Estado para suprir esta demanda. E hoje a gente trata, então, da questão da liberdade econômica e como é da nossa proposta, inclusive partidária do Partido Novo e, com certeza, de outros partidos, nós entendemos que a liberdade econômica passa necessariamente pela facilitação da vida de quem gera emprego e renda, da vida daquele empreendedor que abre seu negócio, que enfrenta os desafios do dia a dia, a burocracia, e que emprega pessoas, famílias, enfim, que modifica a sua comunidade através do trabalho. Mas, para que isso aconteça, o poder público precisa ser parceiro. E, nesse sentido, nós estamos aqui não como formadores ou compositores de leis, né? O legislador tem essa função principal, mas aqui nós vamos no caminho quase que inverso, mas
não contrário, porque tirar ou modificar, atualizar e revogar leis também faz parte do processo legislativo. Então, nós, resumidamente, só para a gente entender aqui o nosso timing, nós já fizemos uma reunião prévia com várias entidades, e, aliás, todas que estão aqui na mesa poderão se pronunciar, e todas que não estão na mesa também, a gente faz questão de ouvir a todos, inclusive tem os microfones móveis ou o próprio púlpito pode ser utilizado, para que a gente possa entender quais são para que a gente pudesse entender quais são as legislações que hoje, prioritariamente, precisam ser revistas. Então, essas reuniões prévias foram feitas nas entidades, levamos um material com dezenas de propostas de revogação de leis e atualização das mesmas, e agora a gente retorna aqui com um primeiro bloco dessas leis que nós, em conjunto com as entidades, entendemos que precisam ser revistas ou alteradas ou até mesmo revogadas. Então, eu gostaria de passar a palavra para o meu colega deputado Mário, para ele também poder dar o seu parecer. E, a partir daí, o que eu quero fazer aqui com vocês, a gente faz esse combinado. Nós vamos passar aqui uns slides já com as propostas de lei revistas pelas entidades e, lei a lei, caso haja alguma necessidade de colocação ou observação, todo mundo está convidado a usar o microfone para a gente poder avançar e sair daqui já com um bloco de leis que serão apresentadas ao processo legislativo para que a gente possa fazer esse movimento. Deputado. Presidente da Frente, deputado Matheus Cadorim, aos demais integrantes da mesa, a todos vocês que nos prestigiam, tanto aqui no plenarinho como pela internet, senhora Adelita, senhora Rafani. Eu fiquei muito feliz com uma breve abertura do Matheus, deputado Matheus, por dois aspectos. O primeiro, a ideia de liberdade econômica, a ideia de liberdade, principalmente, para mim, sempre teve como sinônimo responsabilidade. Liberdade é sinônimo de responsabilidade. Portanto, quando se propõe liberdade econômica, se propõe responsabilidade de todas as partes envolvidas. E o segundo aspecto é justamente a discussão sobre leis que são contrárias ao interesse social, que acabam interferindo diretamente no exercício dessa liberdade com responsabilidade e que, por isso mesmo, muitas vezes, não só se tornam inócuas, como se tornam uma barreira à evolução, ao crescimento. Outro dia, discutindo, eu acabei chegando à informação de que evoluir não necessariamente seja para melhor. Foi uma surpresa quando eu aprendi isso. Evoluir significa simplesmente mudança de status. Não fosse isso, os médicos não escreveriam: o paciente evoluiu para o óbito. Portanto, aperfeiçoamento talvez seja a palavra mais adequada sempre. Eu mudei até uma frase que costumeiramente eu uso, que crescer é ficar maior, eu dizia evoluir é ficar melhor. Eu parei de dizer evoluir. Eu tenho dito crescer é ficar maior, aperfeiçoar-se é ficar melhor. Evoluir pode e deve ser para melhor, mas não necessariamente o é. Então, eu fico muito feliz de poder estar acompanhando as discussões. Eu tenho certeza de que algo me diz, quando eu me candidatei a ser um legislador, e eu fazia justamente o contraponto entre lei e ética. Ética é a obediência ao que não é obrigatório, mas é bom, é justo, e coloca o coletivo sobre o individual. Quanto mais ético for a população, menos leis precisarão regulamentar e regular as suas relações. Aí diz, poxa, mas você pensa assim das leis? Penso. Como é que você vai querer ser um legislador? Um legislador pode propor leis e pode propor revogações ou mudanças das leis. Então, eu estou muito à vontade, fiquei muito feliz de ver essa abertura do meu querido Matheus Cadorim, e estou à disposição para contribuir nas discussões. Vou aprender muito com vocês, eu tenho certeza disso. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, deputado. Fui informado aqui pela coordenadoria aqui do protocolo, e com razão,
de abrir a palavra rapidamente para os integrantes da mesa, para que depois eles possam sentar lá e ver os slides, senão vai todo mundo ficar com o pescoço torto aqui. Então, senhor Hélio, por favor, vamos aproveitar aí da ponta para cá. Bom dia a todos. Realmente muito obrigado aí por ter nos convidado a participar. A gente sempre está envolvido nas questões que dizem respeito ao desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, com a preocupação de que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais saudável do ponto de vista não só econômico, né, mas sob todos os pontos de vista, e só assim que as atividades produtivas se desenvolvem no Estado. Em nome do presidente Onildo, da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, a gente está à disposição de todos aqui, dos senhores, e parabenizamos a todos aí, principalmente ao senhor presidente, Matheus, por essa iniciativa e por essa fantástica provocação que tem nos feito, e a gente está aí para contribuir no que for necessário. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado. Presidente Juliana. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, principalmente porque acompanho bastante, né, a parte política do Estado. A gente está aí na Brasel, são mais de 70 mil CNPJs só de restaurantes. Brasel, e a gente considera que o setor da alimentação fora do lar é o berço do primeiro emprego, onde a gente emprega as pessoas que ainda não começaram, né, que não sabem trabalhar, que, na verdade, ainda tem que aprender, e a gente vê uma evolução. Hoje a gente vê muita gente que entrou com o primeiro emprego aí sendo dono de bar e de restaurante. Então, a gente acompanha toda essa evolução. E eu fico muito feliz em a gente poder aperfeiçoar leis, porque legislar não é só fazer leis. A gente acha que a gente elege um deputado para fazer as nossas leis, e, na verdade, a gente tem que eleger os deputados, que é isso mesmo, que aperfeiçoe as leis que a gente já tem e que travam o nosso desenvolvimento, né, econômico e de inovação e de liberdade. Então, parabéns, Matheus, conta com a Brasel. Obrigado, presidente. Presidente Júlio. Bom dia a todos. Deputado Matheus Cadorim, deputado Mário Mota, outros colegas aqui da mesa. Bom dia a todos. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar por essa iniciativa do deputado Matheus Cadorim, que esteve na CDL Florianópolis e esteve nos explicando a intenção desse trabalho, que é um trabalho gigantesco, mas muito importante. Recebida a lista das leis que estavam em análise, nós deliberamos por uma análise interna, onde o Hélio, o Hélio Leite, que é nosso gerente de relação institucional, esteve, então, conversando também com a FCDL, com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, e fizemos um trabalho que acreditamos colaborou com esta evolução, não, mas com aperfeiçoamento, né, deputado Mário Mota? Que é muito importante. O propósito da CDL Florianópolis e todas as câmaras dirigentes lojistas, todos os empresários, acredito seja, gerar oportunidade de emprego e renda para toda a nossa sociedade. E nós só conseguimos uma distribuição de renda e um crescimento do poder aquisitivo das pessoas se as empresas conseguirem sucesso. Se as empresas estiverem com problemas, com dificuldades, com certeza isso vai sobrar para toda a comunidade. Então, esse trabalho de aperfeiçoar as leis e de, muitas vezes, evitar leis ruins, ele é muito importante. Nós temos que trabalhar dentro da normalidade, dentro da legalidade. A CDL e a FCDL têm trabalhado muito em termos de legalização. Queremos um comércio legal, legalizado, que possa competir em igualdade de condições. E, para isso, as leis são importantes, mas elas não podem ser mais importantes que a própria atividade econômica. Então, parabenizar mais uma vez, é muito, muito importante mesmo para que a nossa sociedade possa evoluir. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Júlio. E agora,
para finalizar aqui a mesa, senhor Otávio, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecemos a oportunidade de participar dessa mesa e dessa frente parlamentar, deputado. Nós, enquanto representantes do setor supermercadista, um dos setores que mais tem influência, né, na quantidade de pessoas, e assim como a Brasel, até cumprimento a presidente Juliana, através da qual cumprimento todas as mulheres presentes, temos muita influência no primeiro emprego, na continuidade, na quantidade de pessoas que estão empregadas no estado de Santa Catarina. Nós somos sempre parceiros em tudo que diz respeito à liberdade econômica e inovação. O varejo, ele movimenta bastante coisa, mas nós gostaríamos de reconhecer também, através dessas leis, e como muito bem mencionado, o fato de aperfeiçoamento da legislação estadual, principalmente porque, muitas vezes, a intenção dessas legislações é pura, é boa. Às vezes, a maneira como elas são redigidas, a maneira como elas vão ser executadas é que não é possível. Então, a gente precisa, de fato, dessa análise e reanálise constante, até porque os conceitos mudam, as realidades mudam ao longo do tempo. Então, nós agradecemos muito, mais uma vez, a oportunidade, fazemos questão de participar sempre e somos parceiros em tudo que se refere a questões de liberdade econômica, questões de desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Então, mais uma vez, muito obrigado. Perfeito. É isso. As leis precisam ser... A qualidade ou a eficiência delas precisam ser medidas pelos resultados, não pelas intenções, né? Então, eu vou pedir que a mesa possa se assentar lá, com exceção do deputado. Fica aqui comigo. Fica aqui até quando puder, tá bom? Se me permitiu uma parte em relação a leis, eu me lembrei do seguinte: elas expressam o momento cultural e moral do povo. Tem uma lei em São Paulo que multa em 2.000 réis quem caminhar sobre os trilhos. Ainda está em vigor em São Paulo. A lei da usura está em vigor. Sabiam disso? Isso, ó. Pronto, agora a gente só tem um Mota na mesa, já equilibrou um pouco. Vamos lá. Aqui. Aí. Então, o objetivo da frente, né, dos nossos trabalhos aqui é desburocratizar, incentivar a inovação, evitando interferências desnecessárias na iniciativa privada. Opa. Opa, passou agora. O pessoal da inovação e sempre se encrenca com o passador. Então, quem participa são os deputados que subscreveram a criação da frente, junto da nossa autoria, as entidades empresariais do setor produtivo, entidades de tecnologia, o governo do estado e a sociedade civil. Como é que a gente vai fazer isso? Canal de comunicação direta com o parlamento, reuniões periódicas da frente, audiências públicas e comunicação direta com o governo. Então, as análises que a gente vai fazer hoje, nós estamos aqui, a programação já para que vocês possam se planejar aí nas suas agendas, dia 24 de outubro e 28 de novembro, os próximos blocos aí de discussões sobre legislação. E o trâmite, né? Algumas pessoas perguntaram, tá, e como é que vai funcionar isso? Bom, o trâmite de revogar uma lei é o mesmo trâmite de criar. Então, ele inicia com uma inserção no sistema e, a partir daí, ele começa o trâmite legal aqui, protocolar, das comissões de Justiça e Finanças. E aí, dependendo do tema, ele vai para a comissão temática, passa para o plenário e, finalmente, para a sanção do governador. Leis com parecer do setor produtivo, então. Vamos lá. Para cá? Então, tá bom. Então, beleza. Eu tô com... Deixa eu tirar esse negócio da minha frente aqui. Aí. Lei de 2018, dever de integração de sistemas de controles de veículos em estacionamentos particulares do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Relembrando que esses projetos já foram levados para os setores produtivos, que retornaram com, sim, esta lei precisa de revogação, essa lei precisa de atualização. A cada uma aqui, se alguém tiver alguma ponderação, colocação, por favor, se manifeste, os microfones vão rodar aí, né? E aí a gente avança para a próxima. Então, sugere-se a revogação dessa lei, que, embora bem intencionada, ela é de impossível implementação sob o aspecto técnico e financeiro, impondo ônus excessivo ao empresário.
Ok? Vamos para a próxima. Está apontando. Vou fazer uma lei para que isso aqui seja apontado para qualquer lugar e funcione. Aí. Tá. Já atualiza ali. Tá bom. Lembrando que aquele documento que foi entregue para os senhores, ele está agora resumido, tá? Não são todas aquelas leis que foram colocadas na primeira discussão que vão ser colocadas aqui na pauta hoje. Por 2 motivos. Primeiro, porque senão a nossa reunião ia acabar só meio-dia, mas esse não é o motivo principal. O principal é que foram elencadas algumas prioridades e, a partir delas, a gente vai começar agora a fazer em blocos. Até porque, se dentro desse bloco de praticamente 20 leis que nós temos aqui, nós tivermos uma que possa atravancar todo o processo, a gente perde muito tempo. Então, a gente vai diminuir e vai fatiar aí para que a gente possa ter mais celeridade no andamento dos processos. Então, lei de 2019, estabelecimentos devem utilizar canudos fabricados com produtos biodegradáveis, recicláveis ou esterilizáveis e reutilizáveis. Então, sugere-se a revogação, pois tais práticas sustentáveis podem ser promovidas por meio da adoção de medidas de conscientização e educação por parte do Estado, sem necessidade de imposição de penalidades. O poder público, ao adotar alternativas sustentáveis, demonstra o compromisso em reduzir a poluição plástica, conscientiza a sociedade e garante um futuro mais saudável a todos. Nesse caso específico, a gente pode até entender que essa lei já está em vigor desde 2019, e eu pergunto para os senhores quantos restaurantes realmente seguem essa legislação. Ela acaba se tornando de difícil prática, e realmente uma campanha nesse sentido, ela tem mais eficiência do que você obrigar todos os estabelecimentos, a gente está falando desde os nichados de alto padrão até qualquer bar de boteco, que eu adoro, mas pode ser. Então, isso você acaba tornando isso unilateralmente uma obrigação que não tem efetivamente resultado, tendo em vista, inclusive, a prática hoje nos mercados. Então, se alguém tiver alguma ponderação, próximo. Pode? Eu tenho uma rapidinha aqui. Eu quero só alertar, embora não seja essa a discussão direta, mas que já há um projeto de lei na Casa em discussão que dispõe sobre a proibição do fornecimento de produtos de plástico de uso único nos locais que especifica. Todos os produtos de plástico. Nós estamos preocupados com o canudo. Eu estou dizendo que há um projeto em discussão na Casa. Só quero deixar isso no ar para a gente prestar atenção no que vem por aí. Muito bem. Tem muita coisa em andamento já que a gente vai ter que conversar. Vamos lá. Lei de 2015, a informação deve ser fornecida ao consumidor de pescados, indicando a espécie do pescado e o local de origem. Sugere-se a revogação por quê? Porque a opinião se baseia no fato de que os estabelecimentos já estão obrigados a comprar pescados já inspecionados ou submetê-los à inspeção em entreposto próprio. Os serviços de inspeção, tanto federal quanto estadual e municipais, já regulamentam satisfatória essa matéria, razão pela qual essa lei se faz redundante. Ok? Essa aqui é demais. Lei de 2009. Qualidade dos comprovantes emitidos em caixas eletrônicos. Alterar a qualidade de seu papel de impressão. Essa aqui, ela obriga que cada rolinho de papel tenha uma qualidade específica do papel que está ali, né, que é impresso. Hoje, eu acho que em grande parte aqui das pessoas sequer pede o comprovante porque ele já vem online, certo? Já vem através de mensagem no seu celular. Então, recomendo essa revogação da mencionada medida, uma vez que se demonstra inócua e inviável sob uma perspectiva prática. A gestão dos materiais e insumos empregados nos serviços bancários é de responsabilidade exclusiva das instituições financeiras, tornando-se a presente lei redundante e desnecessária. Lembrando, pessoal, que essas leis estão em vigor. Tá? Então, se alguém estiver infringindo ela e um fiscal for lá averiguar, os setores serão multados. Tá? Lei de 2010, obrigação dos bancos, as empresas de cartão de crédito, as operadoras de serviço de telefonia móvel, provedores de internet e de televisão por assinatura a disponibilizar seu endereço completo nos boletos mensais de cobrança. A atual lei, embora inicialmente benéfica ao consumidor, agora se mostra dispensável devido ao seu tempo de vigência, 13 anos, uma vez que as empresas em questão já estão adotando práticas de conformidade com as leis atuais
com as atuais legislações e entendimentos dos consumidores. As informações necessárias estão sendo providas no próprio corpo dos boletos de cobrança, em conformidade com o princípio da informação, portanto, considerando a evolução regulatória, aí, ó, como é que é? Você ainda acrescentou o regulatório em seguida, então está caracterizando qual é o tipo de evolução. Sugere-se a revogação. Lei de 2015, as agências bancárias deverão dispor no seu interior de suas unidades guichê de caixa com atendimento presencial. Apesar de sua intenção benéfica e sua criação para garantir o direito ao atendimento preferencial, é importante observar que a matéria abordada já encontra amparo nas leis federais, a saber, leis tal e tal. Portanto, sugere-se a revogação à luz das regulamentações existentes. Isso é outra coisa que acontece, vocês vão ver bastante aqui. Redundância de legislação. Tá? Lei de 2010, proibição do uso de termômetros com mercúrio nas redes hospitalares e farmacêuticos. A revogação da presente lei tornou-se necessária. Isso porque, em 2017, foi aprovada pela Anvisa a resolução número 145, que proíbe a utilização dos termômetros com mercúrio. Nesse sentido, desde o ano 2019, a sua fabricação, importação e comercialização, assim como o uso em todo o território nacional, é vedado. Então, também uma lei já suprimida pela lei federal. Aqui a lei de 97, tá? Com uma nova redação a uma lei anterior de 96. Acesso gratuito aos idosos dos locais de exibição cultural ou eventos esportivos promovidos, copromovidos, patrocinados pelo governo de Santa Catarina. Sugere-se a revogação porque a vigência da presente lei está em contradição com o disposto no próprio Estatuto do Idoso, que estabelece a concessão de desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como um acesso preferencial aos respectivos locais. Portanto, considerando que o Estatuto do Idoso é uma lei federal, a manutenção da vigência da presente lei não se faz mais necessária. E aqui tem uma outra questão também que é invisível a princípio, mas que toda vez que a gente dá isenção ou meia entrada para alguém, isso será cobrado de outra pessoa. Então, é claro que há um interesse, e aqui o mérito do entendimento da lei, de proporcionar que idosos tenham mais acesso a esse tipo de evento, acaba penalizando toda uma outra fatia dos consumidores desse mesmo evento, enfim. Não sou contrário, não, mas eu só pergunto o seguinte: a Lei 10.357 propõe o acesso gratuito. E o Estatuto do Idoso fala em concessão de descontos de pelo menos 50%. Não são distintas as leis? Por favor. Pedi o microfone aí para a assessoria, está lá, está vindo. Sou idoso e não sou contrário, só para deixar claro. Eu também tô nessa. Bom, assim, primeiro dizer que isso é um tema que deve ser tratado na esfera federal para poder realmente existir um único tratamento no território nacional, né? Mas, sobretudo, deputado Mário, a gente às vezes tem alguns preconceitos dentro da gente em que às vezes acha que idoso, acha que pessoas com deficiência são pessoas que não têm condições financeiras. E não é a verdade. Isso não reproduz a grande maioria desse público, né? Então, é importante que a gente possa estar beneficiando as pessoas com verdadeira necessidade financeira, necessidade de acessibilidade, não acessibilidade, acessibilidade de poder estar aproveitando o que precisa aproveitar, como a questão de espetáculos e tudo mais. Uma acessibilidade financeira. Acessibilidade financeira. Então, independente qual seja a razão, é importante a gente focar nas pessoas que efetivamente têm essa necessidade. E não por nichos que não efetivamente os nichos todos apresentam essa mesma necessidade. Então, o grande desafio é a gente realmente poder distinguir as pessoas que precisam, independente de serem idosos, mulheres, de pessoas com deficiência,
para que realmente a gente possa canalizar os benefícios a quem efetivamente precisa. Obrigado. Pelo que eu percebo, a federal estabelece a concessão de descontos a partir de 50%, quer dizer, no mínimo, enquanto que a estadual propõe a gratuidade. O que eu confesso a vocês, não sei, ainda preciso aprender, é se a estadual pode ir além do que a federal estabeleceu. Pode ir além, não pode ir a quem? Exatamente. Então, Santa Catarina, nesse caso, estabeleceu algo que é diferente, possivelmente diferente de outros estados, não necessariamente. Pode ser que outros estados também tenham caracterizado. Quer dizer, a discussão dessa lei, então, seria muito mais no sentido do seu objetivo mais amplo do que, obrigatoriamente, na contradição com uma lei federal, por exemplo. Tudo isso continua em discussão, tá? A gente não necessariamente fecha aqui. Podemos, até o momento da apresentação, ainda ouvir as partes, enfim, a extra pauta, né, posteriormente, tá bom? Eu concordo com o que o Hélio falou, o que vocês estão falando também. E, de repente, para as próximas leis, a gente pensasse nessa parte de descontos, revogações, por linhas. A gente tem um idoso que recebe um salário, a gente tem um idoso que recebe 2 salários. Então, esse idoso deveria receber a gratuidade para poder participar. Mas aquele idoso, né, a gente tem idosos que recebem e que são super bem de vidas. Então, mas, de repente, pensar não só pelo idoso, e sim pela faixa de renda, né, que ele está recebendo. Talvez, que a gente estava conversando aqui, há um entendimento da necessidade de concessão de descontos, que a gente revogue todos que não sejam referentes à questão financeira, né, à capacidade financeira das pessoas, independente de condição de mobilidade, de idade, de sexo, enfim. Mas eu concordo, porque se a gente deixa, outra pessoa com certeza vai pagar por aquilo ali. Nós temos a origem da lei, é a origem da casa de algum deputado? Temos. De algum deputado. Não necessariamente precisamos citar o nome, mas algo que eu tenho percebido, eu participo também da Comissão de Finanças e Tributação, você também está lá, não está, Matheus? Não. Então, todo projeto apresentado por um deputado, ou independente disso, mas principalmente por um deputado, deveria vir acompanhado do impacto econômico, financeiro, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, dizendo de onde vai sair o dinheiro para cobrir as despesas do que se propõe naquele projeto. Não só a lei de responsabilidade fiscal, não só no ano de aplicação, mas nos próximos 2 anos, e também no PPA, o Plano Plurianual para os 4. Então, eu percebo, com todo respeito e carinho, que normalmente isso não acontece, embora a própria LDO estabeleça que essa responsabilidade de acrescentar o impacto econômico e financeiro de um projeto de lei seja do proponente. Por isso que eu perguntei se é do governo. O governo deve ter feito as suas contas para saber quem é que vai cobrir essa diferença. Mas, se é de um deputado, é possível que tenha passado pela casa, tenha sido aprovado em plenário, com alguém, no caso, o próprio deputado Matheus Cadorinho, ou eu, quando se preocupa em levantar, diz, olha, está faltando um documento que caracterize exatamente quem vai cobrir essa despesa. Eu só estou levantando isso porque eu tenho percebido muitas vezes a chegada... A boa intenção mas a gente sabe que lá em cima está cheio, né, de boa Perfeito, intenção. Deputado. Concordo plenamente e realmente isso é uma coisa extremamente necessária. Mas, além da questão financeira, também a questão de controle, né? Eu confesso para vocês que eu sou muito simpático a permanecer essa lei, desde que sejam para as pessoas que efetivamente tenham condições, tenham necessidades financeiras. Só assim, aí vem a outra parte do pergunto. Isso, vem a outra parte do questionamento.
O governo do Estado, os órgãos de controle dessa lei, vão ter a condição de controlar isso? Vão ter condições de identificar essa pessoa efetivamente? Essa lei, se deixar ela especificamente para as pessoas que precisam, nós vamos ter a condição de ter a aplicabilidade dessa lei? Essa é a dúvida. Comprovante de renda, pode ter uma renda complementar. Vamos colocar essa com observação aqui para a gente reescrever, então, com essa observação. Comprovada a necessidade ou a hipossuficiência financeira, e a gente estabelece os critérios antes de levantar essa lei no processo. Isso eu acho muito importante, pensar numa forma simples de controlar isso para não gerar um novo problema. Até porque o Estatuto do Idoso não entra nesse detalhe. Ele diz simplesmente descontos de pelo menos 50% em atividades culturais. E vocês que depois se virem para saber como vão controlar ou como vão repor o custo disso para quem promove um evento cultural. Se bem que em cima fala exclusivamente eventos em que haja o patrocínio ou o copatrocínio do governo do Estado. Não atinge os eventos particulares. Um show no SIC, algo... Estatuto do Idoso é aberto. Só nessa lei, porque no Estatuto do Idoso fica aberto. Então, mas são diferentes, São então, diferentes. as leis. Aqui a Adelita, que nos acompanha online, coloca uma observação. Adelita, você pode abrir esse microfone e falar a qualquer momento também, tá? Vou ler aqui a sua colocação. Na lei, quando se refere à gratuidade no transporte, estabelece renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, no que tange à cultura não mencionado, né? Aí a questão é justamente como se comprova, né? Aí teria que haver algum tipo de documentação, enfim. Bom, aí isso é uma outra questão que a gente precisa entender como colocar em prática para não onerar o governo também nesse sentido. Vamos lá. Lei de 2002, obrigatoriedade da veiculação de mensagens de prevenção a DST/AIDS em eventos de massa e nos anúncios de programas que sugerem prática de sexo. Sugere-se a revogação desnecessária obrigatoriedade de veiculação de mensagem específica para uma doença em detrimento das demais. A eficácia de tal ação está mais voltada para ações de conscientização da população e não meramente a exposição de uma simples mensagem. Então, aqui trazendo um assunto super importante... De 2002. Né? Colocando... 20 anos. Exato, exatamente. Colocando, então, a necessidade de não adianta só uma mensagem, né? O que nós estamos fazendo para efetivamente diminuir a incidência. E aqui, obviamente, falando de uma doença, e nós temos uma lista de doenças que poderiam também constar nesse tipo de advertência. Talvez aqui a gente possa relacionar com a questão cultural e do momento vivido, né? Que era um momento em que havia necessidade de se alertar as pessoas. 2002, faz 20 anos. A partir daí, nós tivemos, inclusive, outras. Nós tivemos a pandemia no meio do caminho, quer dizer, é um exemplo típico. Lei de 2007, obrigação de compensar a emissão de gases de efeito estufa gerados pela atividade em questão através do plantio de árvores, empresas, associações ou indivíduos responsáveis pela realização de eventos, empresas, associações ou indivíduos responsáveis pela realização de eventos em parques e praças públicas. Então, a análise se baseia no alto custo prático e impor a obrigatoriedade às empresas e pessoas físicas de realizar tal compensação. Isso ocorre porque o serviço mencionado, atualmente promovido por empresas privadas, poderia desencorajar a realização de eventos e prejudicar o estímulo à cultura e ao lazer. É necessário um esforço de conscientização sobre práticas sustentáveis e maneiras de reduzir os impactos ambientais antes da imposição de uma norma com aplicação de multa pelo seu descumprimento, que efetivamente também não ocorre hoje. Né? Normalmente, quando ocorre, é para se utilizar a atitude como marketing. Exato. Da própria empresa, o selo verde ou algo parecido, quando deveria ser por uma questão de consciência, não necessariamente de imposição legal, talvez. E hoje, efetivamente, empresas já o fazem até como retorno financeiro para crédito de carbono e tudo mais. Aliás, tive uma reunião com o presidente do BRDE, o Klein Bing, e ele tem traçado um planejamento de
do mercado de crédito de carbono para o estado de Santa Catarina. Olha, fiquei impressionado, vai ser bem legal. Lei de 2008, proibida no âmbito do Estado a realização de eventos de moda com modelos que possuam um índice de massa corpórea inferior a 18,5 tal. A presente norma fere o princípio da isonomia consagrado na Constituição Federal Brasileira. O Estado deve tratar todos os cidadãos de maneira igualitária, sem discriminação de qualquer natureza. Bom, aqui primeiro como que se fiscaliza isso, né? Como que você... deve ser... E o que acontece hoje? O mercado se atualizou, porque essa lei é de 2008, e hoje é muito comum, né, e até benéfico para as marcas colocarem modelos de diferentes tamanhos, enfim. Plus size, enfim, né, raças. E isso hoje o mercado já naturalmente entendeu a necessidade disso. O benefício que isso traz para a própria marca, enfim, e o benefício que traz para a sociedade de inclusão, né? Então, é uma lei que, sinceramente... Os mais idosos, aliás, os mais experientes, os seminovos que aqui estão, devem se lembrar da Twig, né? A primeira imagem que vem é dessa manequim que, quando virava de lado, você pensava que ela tinha saído da passarela, porque era realmente magérrima. Lembra disso? Eu acho que a boa intenção dessa lei na época foi evitar a bulimia, entre outras coisas, exatamente. Mas criou uma lei realmente que fere os princípios constitucionais, né? Lei de 2006, obrigatoriedade das academias, clubes esportivos, estabelecimentos similares em exibir em suas dependências placa de advertência sobre o uso inadequado de anabolizantes. Desnecessária a manutenção da lei nesse sentido, uma vez que, além de criar uma obrigação ao estabelecimento, sob pena de multa diária, polui visualmente o espaço destinado à prática de exercício. Nesse sentido, basta um trabalho de conscientização e educação por parte do Estado, se for o caso. E é o caso, né? E já existe, inclusive, cito uma intervenção da Polícia Civil em Joinville, 2 semanas atrás, que fechou uma clínica que trabalhava com produtos desse tipo no setor, e há um trabalho forte de prevenção, conscientização, enfim, onde não há a necessidade e também não entendo que haja efetividade a simples disposição de uma placa nos estabelecimentos. 2006, obrigatoriedade de farmácias e drogarias a fixarem cartazes para esclarecer as hipóteses de substituição de medicamento prescrito por médico. Desnecessária a manutenção de uma lei nesse sentido, pois para isso já há um profissional farmacêutico no estabelecimento. Assim, basta a adoção de medidas de conscientização e educação por parte do Estado. Também mais uma lei que tem boa intenção, mas que efetivamente não traz nenhum resultado prático, sendo que as próprias entidades aí regulatórias das profissões, dos profissionais, já determina que isso seja feito de larga maneira. Lei de 2008, obrigatoriedade... Isso é tudo obrigatório, tá, deputado? Em que todas as instituições financeiras e outros estabelecimentos que operem com financiamento, crédito, empréstimos ou outras operações financeiras deverão ter fixados cartazes e mantidos avisos informando da Lei Federal tal, de 1990, que assegura ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Desnecessária a manutenção de uma lei nesse sentido, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor já regula tais questões com base nos princípios da informação e da transparência. E isso hoje o mercado também já regula. Se uma instituição abate crédito pago à vista, a outra vai fazê-lo com mais desconto. E assim, não necessariamente precisa de um cartaz dizendo isso. O mercado mesmo já se autorregulamentou nesse sentido. Em 2012, as mensagens educativas sobre o uso indevido de drogas em shows, eventos culturais e esportivos voltados para o público infanto-juvenil e nos respectivos ingressos.
Tais mensagens podem ser promovidas por meio de adoção de medidas de conscientização e educação por parte do Estado, sem necessidade de imposição de penalidades. Aqui é uma questão de até conscientização dos próprios organizadores dos eventos, né? Óbvio que mensagens educativas são sempre bem-vindas, contanto que elas não tragam obrigatoriedade ou, pior, penalização para quem não a respeitar. Entendo a questão sensível aqui, e coloco também aqui a discussão para a gente entender se a revogação é necessária, a atualização da retirada da penalização, caso não o faça, como uma sugestão de alternativa aqui também. Deixa eu ver. A Lei 15.303 você pulou? Nós tiramos duas antes de iniciar o processo aqui. Tá? Obrigado. Isso. Todos de acordo? Aqui a gente pode... Faz um asterisco aqui que a gente vai conversar sobre essa aqui especificamente. Aqui a lei de 2013 que dá um novo nome para uma droga. É a nova designação a ser adotada para a droga popularmente conhecida como crack, que ela tem que ser designada como crack, a pedra da morte. Então, isso é uma obrigatoriedade que está em vigor. Então, desnecessário uma lei específica para versar sobre o nome de uma droga. Enfim, deputado. Parece nome de série, né? Eu tento entender o mérito da proposta, mas a minha pergunta é sempre a seguinte: qual é a efetividade de uma proposta dessa, né? E a partir do momento que a gente não usa essa denominação específica, a gente está infringindo uma lei vigente, tá? Então, aqui realmente uma lei que determina o nome correto de todos os entorpecentes que são utilizados, não faz nenhuma diferença para quem usa, porque, infelizmente, aqui a gente está falando de uma droga pesada, um problema seríssimo, não traz nenhuma efetividade realmente para o combate a esse tipo de uso, né? É isso, essa é a última... Eu fico imaginando o cidadão chegando no traficante e diz: olha, eu queria um pedacinho de crack, a pedra da morte. Isso. Porque se eu não falar isso, eu vou ser multado. Acaba sendo um marketing. Um anti-marketing, pelo menos. Quais que a gente tirou? Pulei mais uma? Essa eu não falei. Tem mais uma antes. Essa do crack e aqui. E aqui a lei de 2014 que sugere a implementação do selo Amigo do Idoso às entidades de atendimento ao idoso, sem que haja nenhum tipo de contrapartida ou obrigatoriedade ou regras, enfim. É simplesmente um selo. Tá? Então, aqui é a nossa sugestão de revogação da referida lei. É isso. Esse foi o primeiro bloco, né, de 94 leis que nós identificamos. Nós trouxemos ao conhecimento das entidades. As entidades nos retornaram. Dessas 94, nós fizemos um parâmetro de aproximadamente 50. E destas 50, nós estamos aqui com quase 20, das quais a gente trata como o primeiro bloco, vamos chamar assim. Tá? Então, aqui com o entendimento das instituições, e com exceção daquelas duas que a gente fez observações, coloco aqui em discussão para que a gente possa dar encaminhamento no primeiro pacote de revogaço de leis aqui no estado de Santa Catarina. Deputado, em razão das dúvidas aqui em relação àquela legislação para concedimento de benefícios de desconto ao idoso, eu sugiro que a gente deixe essa lei para uma avaliação melhor, para ver se há condição de controle, de alguma forma de controle, né, para que ela possa ser aplicada parcialmente diante das pessoas que precisam, e aí deixaria fora essa legislação e talvez a gente colocaria em votação as demais, se todo mundo concorda com a proposta do presidente, a gente já
faz uma votação em bloco aí. Minha sugestão. Até porque ela teria que ter uma avaliação melhor sobre a questão, principalmente da como fiscalizar isso, né? Como comprovar essa hipossuficiência financeira. Então, essa e aquela outra com relação à informação nos eventos infantos juvenis sobre drogas. Vou falar aqui para todos vocês, deputados, por um dia. Em discussão. Se estiver de acordo com a discussão, aprovado. Não havendo em votação, né, que eles permaneçam como estão. Se faz assim, não deu tempo, já foi. Já foi. Então, senhores e senhoras, se mais alguém tem alguma colocação... Eu só gostaria de fazer um reforço. Antes de entrar na Assembleia, eu costumava fazer uma pergunta para mim e para as pessoas, às vezes, que eu entrevistava na CBN ou no jornal, fora do ar quase sempre. E, normalmente, eu perguntava aos políticos que iam nos conceder entrevista, eu perguntava, deputado, o senhor tem ideia quanto custa uma lei? E eu recebi respostas semelhantes a essa. Só não custa nada, nós estamos lá para isso. Não, peraí, então eu vou pegar o custo de um gabinete anual, multiplicar por 40, dividir, tirar o número de leis que foram aprovadas naquele... Alguma referência eu gostaria de ter. E a gente começou a fazer isso no gabinete. Eu não sei, nós ainda não temos algo sustentável para dizer que custa tanto. Mas, pelo menos, ter uma ideia, desde a ideia de alguém do próprio gabinete, de ter chegado à ideia de uma nova lei, as suas discussões, a passagem por todas as comissões, a ida para plenário, 1, 2 vezes, enfim, o tempo que se... Não estou nem falando só do cafezinho que o senhor Anselmo acaba de gentilmente nos oferecer mais uma vez, mas também, daqui a pouquinho, a luz que se gasta para uma reunião, para outra comissão, até chegar a plenário, 2 votações, ir para o governo do Estado, sancionar, voltar... ou vetar e voltar para ser derrubado o veto e entrar em vigor a partir daí. E, muitas vezes, ela é inócua. Há leis que terminam de passar pela casa e não tem, entre aspas, a punição, a contrapartida. Então, você fala, e se eu não cumprir essa lei, o que vai me acontecer? Não, só virá com a regulamentação. Mas como virá com a regulamentação? Deveria ter sido aprovada antecipadamente. Então, eu fico muito contente, muito feliz, Matheus, por esse encaminhamento daqui, e gostaria até de aproveitar a oportunidade, porque eu percebo que é um público que vai certamente nos ajudar muito. Eu não me lembro, mas você integra legislação participativa? Não. Está conosco? Eu sou presidente de uma comissão que foi muito pouco explorada na casa até então. Nós já instalamos esse ano, mas estamos terminando de escrever um regimento para ela, um regulamento para ela. Chama-se Comissão de Legislação Participativa. Ela é uma porta lateral da Assembleia para que se ingresse com qualquer projeto de lei que a instituição adequada, legalmente constituída, entenda que possa vir sem a necessidade obrigatória de ter, por exemplo, um deputado apadrinhando. Mas a preocupação nossa é tamanha para evitar justamente essa necessidade posterior de voltar a ter que revogar ou rediscutir, que a gente ainda não abriu possibilidade de recebimento. Então, nós estamos terminando de escrever um regimento que deverá ser aprovado para a comissão e, a partir daí, abrirmos as instituições, FCDL, Fiesc, a Facisc, enfim, qualquer instituição que tenha uma lei que possa... Porque exatamente o que motivou, acredito eu, a Frente Parlamentar a propor isso. Ninguém melhor para saber da necessidade ou não do que quem está no mercado, quem está na sociedade e pode sugerir isso. Então, eu agradeço muito a possibilidade de explanar isso a vocês. Quando começar, vocês perceberão no próprio site da Assembleia. A gente vai ter um linkzinho num dos cantos para ir direto para a Comissão de Legislação Participativa, essa efetivamente. Até para evitar essa necessidade. Ótimo. Mas parabenizo muito a frente por esse trabalho que está sendo feito. E tenho algumas boas sugestões. Por favor. Quando entrarem no elevador da casa, vocês já verão uma. Olhem para baixo, porque se o elevador não estiver ali, vocês cairão no fosso.
deputado Marimoto me permita uma pequena contribuição. Eu lembrei aqui nos idos de 18, 19, quando já tínhamos a Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal de Florianópolis, esse número foi levantado à época. R$40 mil na Câmara Municipal de Florianópolis, tem uma estrutura absolutamente menor do que esta casa, e isso, na época, chocou muito dos que lá faziam parte, né? E, com certeza, é um número que precisa ser levantado. O senhor colocou muito bem. E queria dizer ao deputado também, Matheus Cadorim, que bastante importante essa questão do impacto econômico-financeiro. É muito fácil legislar, é muito fácil botar caneta, pode ser até eivado de muito boa vontade, porém, de fato, nós precisamos saber quanto isso vai custar. Porque, não raro, isso causa prejuízos que, com certeza, afetam, e normalmente afetam os menores, que têm que ser, sob qualquer hipótese, protegidos, até porque são os que mais geram empregos nesse país. Vocês têm a métrica que foi usada para chegar nesse valor? Eu acho que o Hélio pode até contribuir com isso, que ele estava também, mas foi na época do Miltinho. Isso nos interessa mas eu bastante acredito que aqui. deva haver, sim. Só um minutinho que eu vou passar o Hélio. É isso mesmo, Rodrigo. É o ex-vereador Milton Barcelos que desenvolveu essa métrica dentro da Câmara de Vereadores, quebrou muita cabeça na época, e aí ele conseguiu quantificar o custo e conseguiu quantificar, num ano, a totalização dos custos disso para a Câmara. Então, eu acho que é bem interessante, se o deputado quiser, eu passo o contato do ex-vereador, ele vai, eu tenho certeza que vai ter o maior prazer em disponibilizar a forma como ele calcula esse custo todo aí. Permite só agora, aproveitando, Hélio, já que foi um bate-bola, se eu não me engano, naquele ano, a gente tem que resgatar isso, Hélio, foram 52 ou 57 milhões de reais, já mudando agora, de economia que aquela frente parlamentar fez só com revogação de projetos. Então é importante também que a gente possa precificar tudo isso, né? Ou seja, ter uma estimativa e dizer, ok, você está botando isso aqui, quanto é que isso aqui custaria? Já que a gente não tem uma lei ainda que proíba sem o impacto, pelo menos a gente diga nessa frente quanto a gente economizou do contribuinte. Porque, no final das contas, isso tem que ficar claro, eu sou empresário há 33 anos, nunca será o empresário que vai pagar. Todos nós pagaremos. Isso tem que ficar claro para a sociedade. Nós temos que desmistificar isso. O empresário paga imposto. Não, as empresas recolhem. Quem paga é a sociedade. Uma pessoa em situação de rua paga o mesmo imposto que o senhor, deputado, que eu ou que ele, ao ir a uma bomba de gasolina. Isso tem que ser dito e cada vez mais ficar claro para a sociedade. Ótimo. Muito obrigado. Antes de encerrar aqui, senhor Otávio, o senhor tem aquela lei lá do queijo fatiado? A gente foi visitar a CATES e aí ele nos trouxe um dado assustador. Existe uma lei em Santa Catarina, me corrija se eu estiver errado, que proíbe a venda de queijo fatiado nas bandejinhas que a gente encontra no supermercado. O queijo precisa ser fatiado na frente do consumidor. Então, todos os supermercados e mercados que têm essa bandeja de queijo fatiado estão infringindo a lei e, inclusive, começaram a ser multados, alguns deles, na região de... Que região que era? Itajaí? Começaram a ser multados, porque estão infringindo a lei. Então, esse tipo de legislação que a gente precisa combater. Até se já tiver e quiser incluir nesse pacote aqui, a gente já inclui já, porque essa aí me chocou realmente. Né? Olha lá. Deputado, deixa claro assim, só, acho que vale a pena a gente esclarecer pela conversa que nós estamos tendo, que, assim, essas leis que a gente está hoje rediscutindo aqui, são leis que, na época, várias delas foram colocadas com determinado objetivo, com uma determinada, vamos dizer assim, ingenuidade, mas com uma intenção, mas com uma ingenuidade, e que, com o decorrer dos anos, isso realmente ficou completamente inaceitável até, né? Então, é importante que a gente possa realmente estar revendo toda essa legislação. Eu tenho certeza que algumas delas, eu acho que essa não é um caso, mas algumas delas, na época, foram importantes aquela lei, mas hoje a gente tem realmente que rever. Nós temos que diminuir um pouco esse grande excesso de leis que nós temos aí nas casas, né? Em todo... E o número de os números de placas da parede. Hoje nós vivemos vários exemplos aqui nos projetos de leis que obriga o cara a colocar um cartaz dizendo isso, dizendo aquilo, dizendo que tem isso, dizendo que tem aquilo. Nos comércios, é uma grande luta, a presidente Juliana lembrou aqui, que a gente tem nos comércios a obrigatoriedade de fixar na parede várias situações, alvarás,
autorizações. Gente, isso tudo é informatizado, né? A fiscalização, ela precisa ter isso em mãos, né? O consumidor precisa ter tem recursos para saber se aquela empresa é legalizada e tudo, e não precisa estar fixado na parede, né? Então, assim, nós temos aí situações que um estabelecimento ele ocupa a parede toda só para cumprir as obrigatoriedades de colocação na parede, aquilo que ele precisa comprovar, que efetivamente, quando o poder público vai lá para fiscalizar, o poder público teria que ter todo esse controle já daquele estabelecimento, né? E o consumidor o acesso para saber se o estabelecimento está legal ou não, não só dentro do estabelecimento. Né? Um QR Code substitui vários alvarás na parede. E né? Todos. Todos. Muito bem. Aí. Pessoal, nós vamos mandar um link para o contato de quem marcou presença. Quem não marcou, por favor, né, e quiser receber o link. Oi. Vamos lá, Otávio. Deputado, obrigado. Corroborando com o posicionamento do nosso amigo Rodrigo, queria posicionar justamente esse fato. Todas as obrigações que são exigidas e são impostas, de fato, elas vão gerar aumento de preço ao consumidor. Então, nós sofremos isso, vivemos isso diretamente nos supermercados. Então, o que precisa ser bem entendido é que toda contribuição, todo recolhimento, todo imposto, toda taxa, todo tributo, ou seja o que for, ele vai refletir em preço ao consumidor. Inevitavelmente, os supermercados, como qualquer outro tipo de comércio, eles são repassadores de produtos. Então, eles compram e vendem. Se o custo for mais caro para o empreendedor, para o empresário, vai ser necessariamente mais caro para o consumidor também. Isso reflete em diminuição de poder de compra, em diminuição de capacidade econômica de todas as maneiras, inclusive na alimentação das pessoas. Então, isso muito nos preocupa e, por isso, acho louvável toda a iniciativa da Frente Parlamentar. Passo a palavra para a nossa assessora jurídica sobre outros apontamentos também. Obrigado. Bom dia, obrigada aí pela oportunidade de nós estarmos discutindo temas tão importantes para todo o setor. Eu parabenizo essa iniciativa e eu gostaria apenas de fazer, enquanto Associação Catarinense de Supermercados, eu gostaria de ratificar uma solicitação que a gente já vê resposta aqui nessa casa, mas pelo menos fortalecer esse pedido de que todo projeto de lei, os envolvidos possam ser ouvidos antes de ser sancionada a legislação. Porque, às vezes, nós temos legislações também que são criadas, como foi falado tantas vezes por tantas pessoas, com a melhor das boas intenções. Mas, na hora da operacionalização dessa lei, ela se apresenta totalmente inviável, impossível. Então, esse custo, deputado Mário Mota, que o senhor quer levantar, ele se reflete também, às vezes, em sanções. Quando a gente, como profissional do direito, tem que sustentar as defesas, tem que mostrar para o órgão fiscalizador que ela é impossível de ser observada. Não é que não há interesse do setor em observar a legislação, é que, quando ela foi construída, não conheciam os meandros para saber se realmente era viável. Então, aqui fica nosso o reforço de serem as entidades ouvidas quando projetos de lei envolver essas situações. Obrigada. Obrigado. Quero fazer um meia-culpa aqui e pedir desculpas ao senhor Fernando. O senhor deveria ter vindo para a mesa, tá? Eu gostaria de passar o microfone para o senhor fazer uma consideração, presidente da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Obrigado, deputado. Não agradeço a deferência, mas estou aqui mais como ouvinte. A Junta Comercial do Estado de Santa Catarina tem sido um órgão que tem procurado contribuir bastante, especialmente com a simplificação e a desburocratização do ambiente de negócios. E, então, logo eu recebi o convite do deputado, aceitei, convidei o Diego, que é nosso diretor de registro, que tem cuidado também dessa área dentro da Junta Comercial. Nós amanhã vamos lançar um projeto na Federação Catarinense de Municípios, junto à Assembleia dos Prefeitos, para simplificação da abertura de empresas no Estado de Santa Catarina, e onde nosso objetivo é reduzir de 1.740 minutos para 40 minutos
o tempo de viabilidade de uma empresa, para a abertura de uma empresa no Estado. Nós pretendemos fazer isso, isso é uma determinação do governador Jorginho Melo, de qualquer inovação que a gente precise fazer, que a gente possa fazer, que a gente consiga trazer para o Estado e mandar isso para os municípios. E nós temos cumprido isso de uma forma bastante positiva. A minha origem é o setor contábil, então a gente sofre muito com esse trabalho dentro do setor onde eu me originei, e essa determinação para a gente é uma honra poder cumpri-la, porque realmente o ambiente de negócios, quanto mais nós pudermos simplificá-lo e quanto mais nós pudermos trazer a inovação, nós o faremos. Então, logo recebi o seu convite, eu vim aqui muito mais para ouvir, porque eu acho que quando a gente está no poder público, isso acho que o Mário Mota falou, se eu não me engano, numa vez que ele esteve numa posse de uma entidade, e ele dizia, o poder público, quando ele não atrapalha, ele já ajuda. Mas nós aqui temos a tarefa de ajudar, e nós vamos contribuir, e pretendemos fazer isso um projeto e trazer, talvez, inclusive, para a Assembleia Legislativa, algumas modificações legais que estão em estudo, justamente para a simplificação do ambiente de negócio, e contamos com o apoio dessa frente parlamentar, que é muito importante para o objetivo que a Junta Comercial se faz. Muito obrigado. Ótimo, obrigado. Se tem um estado que tem condições de fazer isso, é Santa Catarina, com certeza. A gente precisa tomar essa iniciativa, parabéns, contem sempre com o nosso apoio, que tenho certeza que o deputado Mário Mota também concorda, tá? Parabéns. Então, o link ele vai dar acesso a um grupo de WhatsApp, onde a gente vai aprofundar essa discussão, tá? Dessas questões e dos projetos, e nós mandaremos também a pauta da próxima reunião. Opa, tem alguém falando aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui no chat, aqui achei. A Adelita dando os parabéns também. Obrigado pela participação de quem estava online. E o Rafane Valentim, o Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, parabeniza a criação dessa frente e se coloca à disposição para estar participando e contribuindo da melhor forma possível. Ficarei grata se puder enviar as informações para os e-mails tal e tal. Beleza? A gente já vai registrar aqui e colocar também no grupo de WhatsApp. Depois a gente manda as informações para os e-mails, tá bom? Pessoal, 5 minutos de tolerância aí, a gente falou 1 hora, né? É assim que a gente gosta de trabalhar, de forma bem objetiva. Então a gente já veio aqui com o trabalho já pré-determinado. As discussões foram riquíssimas. Agradeço o deputado Mário por abrilhantar aqui a nossa reunião da frente. E já antecipadamente convido a todos para a próxima reunião, já com outro bloco de legislação que a gente vai revogar, atualizar ou aperfeiçoar. Tá? À frente do aperfeiçoamento da liberdade econômica. Obrigado a todos. Bom dia.